E vem conferir a crítica do filme Toy Story 5. E chegou nos cinemas Toy Story 5. E para você que já não gostou quando Toy Story 4 retomou por causa que achou que a franquia tinha se encerrado muito bem com os 3 filmes, eu tenho uma notícia muito triste para te contar. Toy Story 4 foi um extremo sucesso de bilheteria. Toy Story 5 vai ser um sucesso de bilheteria. Não precisa ser nenhum gênio para saber isso, afinal é a maior franquia que a Pixar tem. E estamos vivendo um momento onde o cinema está brincando muito com a ideia da nostalgia. Então, não fique assustado ou já se prepare, porque mais filmes da franquia Toy Story vão vir por aí. Inclusive, eu não dou spoiler do filme aqui na crítica, mas o filme tem 2 cenas pós-créditos. Uma durante os créditos e uma quando está se encerrando os créditos. Caso você queira ver, ou caso você goste de ver essas cenas extras, saiba que tem. E bom, quando eu penso em filmes da Pixar, ou filmes da Disney, ou até continuações que muita gente fala que não precisava, eu sempre penso da seguinte forma. Tudo bem, eu concordo que não precisava de mais filmes, mas se você tiver uma boa história para contar, você vai revisitar esse mundo tentando trazer novas visões, novas ideias, novas discussões, mesmo que a ideia do filme seja ser mais um caça-níquel, que para quem não sabe, essa ideia de estamos fazendo mais pelo dinheiro do que realmente pela qualidade que a gente pode entregar 100%, por mim tudo bem. Toy Story 5, inegavelmente, se você vê a ideia, ele é um filme que ele é feito muito mais para ganhar dinheiro do que realmente precisava que esse filme existisse. Mas já que ele existe, eu acho ele um filme ótimo. Eu adorei Toy Story 5. Eu saí muito feliz do cinema, com alguns momentos que até acabou emocionando pela volta de algumas trilhas clássicas apresentadas, ou também por causa de momentos emocionantes que o filme constrói muito bem. O meu grande medo desse filme, e eu acho que esse foi o ponto que fez eu gostar tanto dele, foi a forma como eles trabalharam a tecnologia dentro desse longa. Porque para quem não sabe, tá nos trailers, também tá no pôster, o grande vilão desse filme é a tecnologia. É a tecnologia que hoje em dia domina as casas de modo geral. E eu fiquei com medo deles fazerem aquela velha história de os brinquedos querendo destruir a tecnologia para mostrar como é bom brincar, como é bom estar com as outras crianças e simplesmente isso. E se o roteirista fosse alguém que tivesse essa ideia um pouco mais retrógrada, eu acredito que isso poderia acontecer. E eu acho que seria um problema. Para mim, a tecnologia não tem que ser vista como um problema. A tecnologia tem que ser vista como algo que é o que a nova geração gosta. E aí é que eu acho que é o ponto que faz esse filme existir, que traz uma boa mensagem para as crianças e principalmente boas mensagens para os pais que vão levar essas crianças no cinema. E por que eu falo isso? Porque a Lily Pad, que é a vilã do filme, na verdade, ela não é exatamente a vilã. Isso gera um problema que eu vou falar mais pra frente, mas mesmo assim, esse conceito de a tecnologia, ela não é a vilã. Na verdade, ela deveria funcionar como uma ajuda. Ela é uma evolução e os brinquedos, eles também são muito importantes para o amadurecimento e o convívio das crianças. Funciona muito bem. É uma jornada que funciona muito bem, porque ele mostra que a gente não tem que demonizar um ou outro. Na verdade, todos têm que viver nesse mesmo ecossistema, trabalhando de forma razoável, de forma controlada, que vai funcionar muito bem. Não vilanizar um lado ou outro, mostrar como tudo pode ser importante, é o fundamental. Eu acho que isso que funciona muito bem. E eu gosto muito, primeiro, da ideia, porque ela remete muito ao Toy Story 1. Pra quem não lembra de Toy Story 1, nesse conceito inicial, o Woody, ele era um boneco de pano. Ele era um boneco que era feito de pano e ele lembrava praticamente a época que o western fazia muito sucesso. Quando o Buzz Lightyear chegou, ele era uma nova geração à frente do Woody. Um boneco de plástico, um boneco que fazia muito mais movimento, que tinha muito mais recurso para sua época. Então ele substituiu os bonecos antigos, que seriam o Woody, a Jessie, o Bala no Alvo. Eles não estão no primeiro filme, mas eles representam essa ideia de um brinquedo mais antigo e o Buzz o mais novo. Do primeiro filme para agora,
passou 30 anos. Então, quando você para pensar, hoje em dia, as crianças nem brincam mais tanto com brinquedos. Elas ainda brincam, mas hoje em dia a tecnologia dominou tudo e tem tudo na mão dela, que ter essa leitura de remeter ao primeiro filme agora, todos os brinquedos são substituídos por máquinas, eu acho muito interessante. Porque você pega o que fez certo no primeiro filme e repete aqui. Repete aqui de maneira bem interessante. Eu acho legal como apresenta esse conceito. Ele mostra como a internet realmente é muito interessante. E a partir daí, ele desenvolve muito bem a história a partir deste ponto, mostrando a partir daí como a tecnologia tem suas vantagens e também tem os seus problemas. Então, para mim, repetir a proposta do primeiro filme, trazendo para 2026, eu acho uma ideia que funciona muito bem, é bem trabalhada e a partir daí faz o filme funcionar muito bem para mim. Outra coisa que eu gosto bastante desse filme é como eles passaram o protagonismo para Jessie. Eu acho que isso é uma atitude, primeiro, corajosa, porque nos 4 primeiros filmes, o Woody e o Buzz, o Woody sempre é o protagonista, e ele divide sempre com o Buzz. Aqui, se colocar um outro personagem, você mostra um outro lado dessa franquia que pode funcionar muito bem, caso queiram fazer outros filmes, que é outros personagens também podem funcionar para a história. O Buzz continua sendo um grande participante, o Woody mostra que ele ainda pode aparecer em outros filmes de certa forma, mas colocar a Jessie como protagonista mostra que talvez a franquia não precisa ser dela, mas outros personagens podem contar sua história e funcionar tão bem como o Woody e o Buzz funcionavam. Talvez eles dois sejam secundários ou ajudantes de modo geral, como eles mesmos mencionam ao longo de todo o filme. A Jessie é carismática, ela sempre foi carismática. Eles conseguem remeter a coisa do segundo filme, que acabam fortalecendo aqui. E para quem cresceu assistindo Toy Story, vai ter momentos da Jessie que são emocionantes, porque você consegue completar a história dela de maneira muito bem feita. E os novos brinquedos que aparecem também ajudam a história. Eu acho que tem brinquedo demais. Isso acaba sendo um problema em certo ponto, porque aí já é a Disney só querendo vender bonecos. Porque quando a Disney coloca novos personagens, como ela fez no 4, no 3, no 2, esses novos personagens são feitos normalmente para você vender mais boneco, ter mais lucro. Eu acho que às vezes os novos personagens têm um carisma, não são ruins, mas ao mesmo tempo são personagens que você vê que eles são tão preenchidos com tantas coisas que acontecem que não tem tanto espaço assim como poderia ser. Mesmo que eles ajudem no desenvolvimento da Jessie, eles em si não têm tanto espaço, porque tem muitos bonecos em tela. Então você pode ver que os clássicos são jogados de lado. Mesmo que o Porquinho e o Cabeça de Batata tenham ótimos momentos quando eles estão em cena, eles conseguem tirar uma risada, eles vão aparecer muito pouco. Cada vez mais a franquia Toy Story vai expandindo muito seu mundo, apresentando mais novos personagens. Então, Woody, Buzz, Bala no Alvo e também Jess sempre vão ter bastante espaço, esse núcleo. O resto vai sendo jogado um pouco de lado. Eu sinto um pouco de falta deles. Eu acho que quanto tantos personagens, os novos, eles são legais de se ver, funcionam no filme, mas não vão ser tão marcantes assim. E aí a gente chega na Lily Pad, porque nesse conceito de você apresentar a Lily Pad como uma antagonista e não simplesmente uma vilã, você acaba até enfraquecendo um ponto do filme que falta aquela antagonista que você tem aquela raiva. Assim como no primeiro filme você tinha raiva do Sid, no segundo você tinha raiva do Mineiro, no terceiro você tinha raiva do Lotso, no quarto filme você tem a Gabi que já não funciona tão bem, mas ainda era uma antagonista. Aqui a Lily Pad, ela quer ter esses contornos, e eu entendo porque a principal mensagem do filme é mostrar que a tecnologia não é ruim, mas eu acho que a virada de chave dela, até chegar lá, ela poderia ser mais presente pra gente ter um pouquinho mais de raiva. Parece que o filme vai acontecendo nessa 1h40 e você mais se interessa pelos acontecimentos do que por uma vilã que normalmente vai te motivar a querer ter a raiva dela. Isso eu sinto um pouco de falta no filme. Mas, como eu falei, a história, ela repete os truques que fez toda essa franquia dar certo. Afinal, você tem a mesma ideia de um personagem sumiu, vamos atrás dele, nesse caso é a Jessie. Eles conseguem conciliar várias tramas de maneira interessante, que não fica enjoativo. Eu acho que a trama do Buzz ela é um pouco deslocada, e mesmo que ela se ligue no final, eu gostaria que ela fosse mais ligada desde o começo, porque às vezes parece que você está vendo um outro filme, e isso acaba incomodando um pouco. Mas é um filme que pra mim foi muito bom. Foi uma ótima experiência de cinema. Eu queria elogiar a parte técnica também. Porque a Pixar é alto nível, a Pixar é incrível na sua animação, cada vez mais detalhes são mais impressionantes de se ver. E isso é chover no molhado, elogiar a Pixar. Mas eu gostei muito da escolha estética que eles fizeram de... Quando as personagens estão
brincando, que elas estão imaginando uma história, a animação muda, o estilo muda, e não como era antigamente, que muda a imaginação só, os traços mudam. Eu gosto muito dessa nova ideia. As 3 vezes que eles brincam com isso, na primeira cena, na cena do meio do filme e a última, elas acabam sendo interessantes, elas acabam me agradando bastante, porque você muda o traço, você deixa o lúdico ser mais lúdico, de maneira que funciona muito bem, e você deixa até os animadores serem mais inventivos no que eles querem fazer ali. É um filme realmente muito bom, eu gostei muito da experiência, tive problemas, acho que falta uma trilha mais forte em certos pontos, porque eles tentam repetir os truques de música das outras partes. Eu acho que a única que me marcou foi da Jessie, porque eu sou tão fã desse universo, e quando vinha a trilha da Jessie, mesmo que de leve, mesmo com alguma alteração, era muito bom. De resto, parece que ela tá até um pouquinho mais fraca. Mas é um filme que com certeza vale a pena ser visto no cinema, por causa de tudo isso que eu mencionei, da boa parte técnica, de uma história que ela é algo que já funciona na franquia, funciona muito bem, a volta dos personagens que são muito carismáticos, e a mensagem é muito importante nesse filme, porque esse filme, você sai, se você for uma pessoa mais jovem, provavelmente você vai sair pensando, pô, realmente eu gosto da minha tecnologia, mas eu sinto falta dos meus bonecos, que é algo que seria interessante, e uma boa mensagem para os pais também, porque ele mostra a importância de você sempre ver o que seu filho faz na internet, como a internet mudou muito a perspectiva das pessoas, como as pessoas ficaram muito mais sozinhas, e isso é uma coisa que o filme faz, uma crítica leve, mas muito interessante, que é a Bonnie, ela tem amigos do mundo inteiro naquele lilipad, mas, mesmo assim, ela se sente sozinha, ela se sente isolada, princípios de depressão são apresentados ali, ela que conhece o mundo, e que na internet pode ser a pessoa mais expansiva do mundo, fora dele alguém tímido. Isso mostra muito como a mesma forma que a internet expandiu os horizontes para as pessoas, ela diminuiu a sociabilidade que a gente tem. Uma mensagem muito forte para os pais sempre pensarem nesse ponto, porque tem muito pai hoje em dia que dá celular muito cedo pro filho, e obviamente cada um se preocupa com a criação da sua forma, mas dando o celular mais novo, você afasta ele das outras pessoas, mas ao mesmo tempo a discussão que é, se você não der o celular para uma criança, ele vai ficar longe do que os amigos dele falam, e é isso que acontece com a Bonnie aqui. É uma ótima mensagem para os pais, darem uma olhada no seu filho, no que ele faz na internet, no que ele fala na internet, e principalmente como estão as amizades dele. É muito interessante. É um filme que ele é leve, e ele poderia ter sido mais pesado se ele quisesse. E a Blazer, que é a nova personagem, eu achei ela interessantíssima. Eu achei que é uma personagem que gostaria de ver mais vezes, porque ela é muito carismática. Infelizmente, ela teve pouco tempo de tela. Como eu falei, aquela mensagem que uma criança vai funcionar, porque ela vai ver que ela pode ter tecnologia do boneco, mas para os pais vai funcionar muito bem. Isso, para mim, é a essência da Pixar. A Pixar é aquele filme que você vai amar, marcar você, mas principalmente, ele é aquele filme que quando você assistir, ele vai funcionar para diferentes gerações de forma diferente. Uma criança pode assistir e gostar, entender a mensagem, mas gostar da animação. Os pais podem ver, se divertir, entender a mensagem e repensar. É a Pixar acertando mais uma vez para mim, na minha opinião, melhor franquia que a Pixar tem e a minha preferida, que é Toy Story. Mesmo que o meu filme preferido da Pixar seja Divertidamente, a melhor franquia, a mais marcante é Toy Story. Concluindo, Toy Story 5 é um filmaço pra mim, é um filme que funciona muito bem, tem problemas, falta um vilão e às vezes o ritmo cai um pouco, tem alguns núcleos que são um pouco deslocados, e você também consegue perceber que a trilha sonora poderia ser um pouco mais forte. Mesmo assim, eu gosto do novo rumo que eles vão, eu gosto muito de como eles trabalham a história, trabalham a principal mensagem, a discussão. É um filme que tem problemas, eu acho que se eu rever ele mais vezes, ele vai dar uma cansada pela falta do vilão e por ter muitos núcleos deslocados, mas ainda é um filme muito bom. Não é o melhor da franquia, mas é um filme que eu gostei bastante. E por isso que eu fecho Toy Story 5 com uma nota 8,5 de 10. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de Toy Story 5? Comenta aqui embaixo. Eu volto pro próximo vídeo.